Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Sou Susana Marques da Câmara de Comércio e estou aqui como anfitriã deste webinar organizado pela Nortec. Dou também as boas-vindas aos nossos oradores. Gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e será partilhado no nosso canal do YouTube da CCIP. Informo que o chat está aberto a todos os que quiserem fazer perguntas que serão respondidas no final. Passo então a palavra ao David Afonso, agradecendo desde já aos nossos parceiros e associados Nortec. Bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença, pelo vosso tempo, altamente valioso. Neste webinário, que conta com a participação não só da Nortec, mas da Wonder Data Labs e da Grantar, vamos adressar um pouco da revolução atualmente em decurso da digitalização na indústria, discutir alguns exemplos concretos reais e conhecer algumas oportunidades de financiamento que existem no contexto nacional. E por tal tenho o prazer de ter aqui os meus colegas para partilhar o palco comigo, porque isto no mundo da digitalização e da inovação requer muitas mentes e muitos esforços para chegarmos a bom porto. Neste contexto, o meu nome é David Afonso, eu sou o vice-presidente da Nortec em Portugal. Francisco Roque falará a seguir a mim, é o CEO da Nortec. O Diego Mercadal da Wonder Data Labs e o Bernardo Montinho estará connosco aqui do lado da Grantar. Comecemos então a olhar um pouco para as passadas 3 revoluções industriais. E se pensarmos um pouco, na realidade é praticamente impossível encontrarmos empresas ou mesmo indústrias que tenham sobrevivido, muito menos prosperado, sem terem investido seriamente nas inovações tecnológicas de cada uma destas revoluções. As fábricas que não seguiram estas tecnologias foram empurradas para fora do mercado, naturalmente, e é muito pouco credível ou imaginar ou plausível que o mesmo não aconteça com a atual revolução em curso. E nesta revolução, algumas tecnologias estão na sua base. A internet é já, como sabemos, ubíqua, está em todo lado. Os serviços cloud já são bastante maduros e acessíveis. No entanto, a digitalização e a utilização de inteligência artificial em cima dessa digitalização são temas ainda em aberto na indústria inicial, por ser um processo mais complexo que requer uma navegação cuidada. Neste contexto, a adoção de novas tecnologias é essencial para a competitividade das empresas, mas os benefícios não se limitam apenas aos ganhos de produtividade, porque muitas vezes estamos a falar de sustentabilidade, circularidade económica, de benefícios sociais associados. No entanto, este avanço na digitalização requer uma colaboração muito forte de diferentes players no mercado, e é por isso que a União Europeia, com o seu objetivo de neutralidade carbónica e digitalização, conta com a indústria, com os nossos esforços para liderar também essas transições. E a verdade é que 20% da economia da União Europeia e 80% das exportações são de indústria, e com a estratégia cada vez mais relevante de tentar reduzir a dependência de terceiros, nomeadamente agora os relacionamentos com os Estados Unidos estarem um bocadinho shaky, e a intenção de liderar esta transição verde e digital, que são, digamos assim, revoluções gêmeas. Existem vários programas que o Bernardo Moutinho vai adressar em alguns casos muito concretos, mas existem várias iniciativas e políticas para tentar auxiliar a indústria nesta transição. E se fizerem alguma pesquisa de alguns destes termos, vão encontrar várias dessas. Está aqui maioritariamente para fazerem um trabalho de casa posteriormente, mas diversos programas estão para apoiar projetos com diferentes níveis de maturidade, não só tecnologia, investigação básica, como lançamento de produtos no mercado já com uma maturidade elevada. Existe toda uma série de apoios que faz sentido investigarem. Um dos principais desafios do mercado atual é o facto de estarmos a viver durante um período muito volátil, incerto, complexo e ambíguo, aquilo que muitos especialistas designam de VUCA, mercado VUCA. Na realidade, até os anos 90, o mercado era bastante previsível e estável. Tivemos um boom muito dinâmico dos anos 90 até os anos 2000, mas a partir dos anos 2000, a estabilidade do mercado deixou de ser certa, criando muita confusão e incerteza sobre como navegar nesta realidade. A verdade é que vai ser necessário muita
regulamentação e estratégia ao nível estatal e europeu para navegar este mundo complexo. No entanto, do lado das empresas, aquilo que está do nosso controle é crucial investirmos em agilidade empresarial. E um destes aspectos, uma parte essencial desta agilidade, é o tempo de resposta a eventos. Existem vários estudos que demonstram que quanto mais tempo decorre após um evento ter acontecido, maior é a perda de valor de negócio, ou dito de outra forma, menor é o lucro que uma empresa pode obter na resposta a esse evento. E este tempo em organizações geridas de uma forma, digamos assim, tradicionalmente manual, pode ser bastante longo. Estamos a falar do tempo que é necessário para obter informação, aqui no ponto A, até analisar essa informação, tomar uma decisão e depois implementá-la, pode ser bastante moroso. Vamos pegar um exemplo teórico. Vamos assumir que uma máquina, uma linha de produção, avaria. O que é que pode tradicionalmente envolver esse evento? É preciso que o operador da máquina informe o técnico de manutenção, que por sua vez tem que informar talvez o gestor de turno. Depois o gestor de turno tem que conseguir analisar como reprogramar todo o trabalho, que encomendas que já estão a executar é que devem ser executadas de imediato antes de ser feito o reparo, quanto tempo é que o reparo da máquina vai demorar, consultar o diretor e potenciais planeadores envolvidos, verificar que todas as encomendas, incluindo a interrompida, conseguem ser executadas com essa inserção de um período de downtime e depois, com isso, tentar definir prioridades, elaborar um novo planeamento e, posteriormente, passar a ação, informar todos os operadores sobre o novo planeamento, distribuir novas tarefas por todos os operadores de todos os equipamentos, obter eventuais recursos que possam estar em falta e, caso a encomenda ou algumas das encomendas tenham atrasos, notificar o departamento de apoio ao cliente para este depois entrar em contato com o cliente e informar do potencial atraso. Isto tudo resulta em vários efeitos negativos na cadeia de valor do negócio. E a necessidade atual é a de conseguir colapsar todo esse tempo de resposta, representado aqui por esta seta verde, e com isso conseguir obter todo o valor que existe de uma resposta mais eficaz e eficiente a esse evento. Não, podemos dizer que em muitos mercados talvez este tempo de resposta não seja super relevante, mas este é o que temos aqui, é o playbook, por exemplo, da Amazon. A Amazon, à primeira vista, parece uma loja online, como todas as outras, mas o seu foco extraordinário e obsessivo em automação e otimização da sua própria logística torna a Amazon altamente diferenciadora. Se eu encomendar um portátil que está em estoque da loja aqui da minha rua, se calhar demora 2 ou 3 dias até chegar aqui, a atravessar a rua até o meu escritório. Se eu encomendar da Amazon de Espanha, se calhar demora um dia ou chega no próprio dia e dentro dos Estados Unidos chega numa questão de horas. Podemos argumentar que é o mesmo produto, mas o serviço ao cliente é radicalmente diferente, tanto que a Amazon é um serviço único no mercado nacional e tem uma posição dominante. Para isso é preciso capacidades de resposta em tempo real e a obtenção de dados em tempo real, integração de todos os sistemas, a capacidade de analisar Big Data em grandes quantidades em tempos úteis, a utilização da aprendizagem automática e inteligência artificial em cima destes processos, muitos sistemas de apoio à decisão com visualização avançada de dados, tomadas de decisões talvez automatizadas, que não dependam de recursos humanos, e, por fim, integração de processos e sistemas e, quem sabe, até sistemas ciberfísicos que permitam tomar ação no mundo real. Se pegarmos no exemplo anterior que discutimos da máquina avariada na linha de produção, podemos imaginar um cenário completamente diferente, no qual o sistema automaticamente recebe a informação da máquina de que existe um problema, são enviados alertas para todos os interessados ou os intervenientes do processo de forma automática e instantânea. O sistema automaticamente agenda uma pausa para manutenção, tendo em conta todo o planeamento que existe à volta daquela encomenda, verificar se existe risco de atraso nas restantes encomendas, ajustar os horários das restantes estações de trabalho, informar todos os operadores do novo planeamento e distribuir novas tarefas, e enviar uma mensagem ao cliente com uma nova data de previsão de entrega, dado o atraso, que será muito menor caso tenhamos este tipo de situação. Obviamente que, para além da otimização e para criar agilidade de resposta a eventuais eventos, a digitalização traz não só
vantagens operacionais, mas também traz a possibilidade de implementar novos modelos de negócios que podem incluir serviços digitais em cima dos produtos que já vendemos ou que vamos ir a vender. Um caso concreto é o caso da Rolls-Royce Marine, de onde a Nortec nasceu, que migrou de vender motores para a indústria marítima para alugar exatamente os mesmos motores para a mesma indústria. E isto só foi possível porque foi feito um ótimo trabalho de obtenção de dados, monitorização e manutenção preditiva para garantir o uptime dos motores e tornar esse modelo de negócio viável. E agora, em cima desse modelo, estão a vender uma série de serviços digitais que trazem imenso valor para as suas operações, mas também para os clientes e para a sociedade de uma forma geral. Dito isto, eu gostava, para percebermos um pouco melhor o que é isto da digitalização, acho que é relevante enquadrar o conceito de níveis de maturidade digital de uma empresa, para percebermos como é que isto se enquadra dentro de todo o processo de caminho até aquilo que chamamos fábricas inteligentes. Se olharmos aqui para este esquema, que está bastante bem estruturado, a digitalização corresponde aos primeiros dois passos deste percurso, seja a computarização e a conectividade, ou seja, a capacidade de ligar máquina a máquina, comunicar informação em tempo real entre máquinas, no fundo o casamento entre IT ou OT, e isto são as fases da digitalização que fornece a base de dados necessárias para entrarmos naquilo que se chama hoje em dia na indústria 4.0 e chegar potencialmente ao nível 6 da fábrica inteligente. Pelo caminho, temos toda a fase de visibilidade e de transparência, que no fundo é a utilização de tecnologias que permitem aos gestores e aos sistemas acompanhar o que está a acontecer na fábrica, mas também perceber e compreender as razões por trás desses acontecimentos, que é um pouco a especialidade da WDL, que vai com certeza mostrar aqui alguns exemplos deste contexto. É também nesta fase que coisas como gêmeos digitais e processamento de Big Data se tornam relevantes. Temos depois a fase, um ponto número 5, que é a capacidade preditiva da fábrica, ou seja, como exemplo, o que acontece quando é recebido um novo pedido de um cliente, o que acontece aos prazos de entrega dos restantes pedidos que já estão planeados, são largados, e se sim, até que ponto, até quando, como é que vamos adaptar a linha de produção para encaixar esta nova necessidade. Se isto for feito de forma automática, existe um nível de maturidade muito mais elevado do que só termos visibilidade dos dados. Ou até que ponto é que a compra de uma nova máquina inserida na linha de produção pode otimizar o nosso trabalho? Ou devo desligar o equipamento durante a noite? Ou o custo energético do arranque desse equipamento não justifica desligar face ao cenário produtivo que vamos ter no dia seguinte? Todas estas questões são questões complexas que necessitam de dados para serem analisados e podem ser automatizados e informado ao operador ou ao gestor da fábrica como proceder de forma mais otimizada. Por fim, o ponto 6 são fábricas inteligentes, que envolve adaptação autónoma, ou seja, é a capacidade de conseguir sugerir e até potencialmente agir automaticamente de forma independente quais são as melhores decisões no menor tempo possível para a otimização de produção. E, portanto, os benefícios desta transformação são, obviamente, diversos e alegadamente inegáveis, desde a utilização eficiente de recursos, expansão do horário produtivo, porque é possível a fábrica trabalhar durante a noite, quiçá, não dependendo tanto de recursos humanos, uma maior flexibilidade produtiva, a possibilidade de inserir processos de controle de qualidade mais apertados e a reutilização de material de uma forma mais eficaz para maior sustentabilidade e circularidade. Com isto quero dizer que é verdade que no futuro passará por as fábricas conseguirem absorver otimização e automação de processos, monitorização online, integração de equipamentos, assistentes de inteligência artificial, entre muitos outros métodos, mas todos estes métodos dependem de uma fase inicial, aquilo que chamamos de Digital Enablement, que é a aquisição de dados em tempo real. E no caso da indústria, esta aquisição de dados tem o desafio extra de incluir equipamentos industriais, aquilo que chamamos heavy assets. Como é que normalmente, que estratégias é que existem no estado da arte atual para capturar dados das máquinas, per se? Porque
vendas, gestão de estoque, logística, é uma coisa transversal a muitas indústrias, a muitas empresas. Capturar dados de equipamentos industriais não é assim tão trivial, porque os fabricantes são incentivados a manter a propriedade dos dados, que legalmente é do proprietário do equipamento, do lado do próprio fabricante. Os incentivos protecionistas dos fabricantes fazem sentido para o seu modelo de negócios. Assim, uma das soluções mais comuns para obter os dados dos equipamentos é ir diretamente a serviços do OEM. Normalmente isto é um sistema dispendioso que dá acesso, por vezes limitado aos dados. Frequentemente estes dados são dados em dump históricos, os dados do ano passado, e não são dados em tempo real. Dependemos, portanto, de vários fornecedores, porque as fábricas normalmente têm diferentes fornecedores dos seus equipamentos. Pode ser um problema, porque um deles falha, pode quebrar toda a fábrica inteligente, digamos assim, e também a fiabilidade dos dados neste caso, uma vantagem é que normalmente a fiabilidade dos dados é bastante elevada. Outra estratégia muito comum da indústria é adicionar sensores extra, do qual nós somos proprietários, ao equipamento. Claro que o tipo de dados que conseguimos sensorizar são limitados, por exemplo, alarmística interna da própria máquina, como por exemplo o aviso de que a máquina falhou não é possível sensorizar, mas podemos sensorizar externamente outros tipos de dados, cuja qualidade pode não ser fiável e frequentemente é redundante face ao que conseguimos extrair diretamente da própria máquina. Outra solução é ter uma interface gráfica no qual os operadores da máquina inserem dados manualmente. A qualidade dos dados é não é muito fiável, porque o ser humano não é tão fiável em trabalhos repetitivos. É um trabalho intensivo que pode ser dispendioso, depende se consideram os recursos humanos como uma despesa ou não. Normalmente não é em tempo real e os dados são altamente limitados porque não estamos a falar de dados de alta frequência. Ninguém registra a temperatura de um cilindro um segundo durante 24 horas. Por fim, a outra estratégia, que é aquela que a Nortec se especializa a fazer, é a extração direta dos dados a partir das centralinas ou centros de controle dos equipamentos industriais. Isto permite extrair os dados em tempo real e permite ter acesso total aos dados, que são altamente fiáveis, controle total sobre o sistema à volta e permite criar um sistema independente dos fabricantes dos próprios equipamentos. Como é que a gente pode obter, como é que podemos implementar a sensorização extra, a extração direta de dados ou até mesmo a inserção manual de dados? O mais comum é recorrer a projetos, muitas vezes contratando consultoras, que são projetos de longa duração, muito dispendiosos, que providenciam soluções totalmente personalizadas, uma vantagem bastante grande, mas que por vezes, fim do projeto, requer serviços extra para qualquer alterações que sejam necessárias ao que foi implementado numa fase inicial. Outra alternativa é contratar produtos especializados no mercado, menos dispendiosos, implementação mais rápida, mas têm uma baixa adaptabilidade, pois normalmente respondem a um problema específico. E por vezes requer contratação de serviços add-on, caso queiramos novas funcionalidades em cima desse produto. E também, por vezes, é um bocado dúbio de quem é que é a propriedade desses dados, dado que estamos a usar uma plataforma de terceiros. A outra solução é contratar uma empresa como a Nortec, que se chama de um Digital Enabler, cujo objetivo é providenciar um serviço muito mais em conta, de implementação muito rápida, que fornecem os dados na sua totalidade para o seu cliente, o controle fica todo do seu lado, não há e promove total flexibilidade na utilização desses dados. Isto permite, obviamente, uma adaptabilidade futura muito maior. O desafio aqui é que é necessário que quem tem os dados saiba o que quer e como obter essa informação. Com grande flexibilidade, vem grande responsabilidade em como utilizar essa flexibilidade. O Diego Mercadal hará de adressar alguns casos deste contexto. Dito isto, eu gostaria de passar um bocadinho a palavra aqui ao Francisco, para falar um bocadinho sobre a Nortec e alguns casos concretos que nós adressamos. Francisco, eu vou deixar de partilhar aqui o ecrã. Obrigado, David. Muito bom dia a todos. Muito boa introdução
à digitalização e à indústria 4.0 e a alguns dos problemas que a indústria está a enfrentar de momento. Vou só partilhar o meu ecrã. Aqui. E vou começar com uma pequena introdução. Aqui vamos um zoom mais à Nortec e ao que nós fazemos. E também vou ilustrar alguns dos exemplos em que ajudamos os nossos clientes a tornar-se mais digitais e mais competitivos neste mercado. Primeiro, gostava só de explicar um pouco como é que a Nortec foi criada e explicar um pouco também os produtos que nós entregamos como parte do nosso serviço. As nossas origens estão maioritariamente no setor marítimo, mas desde então estamos a trabalhar em novas indústrias. Nós começámos, como o David disse, num grande projeto com o Rolls-Royce Marine, com o objetivo de transformar, de facto, o modelo de negócio de um tipo de vendas baseado no CAPEX, portanto, na venda de hardware, para uma venda em que desbloqueia um recurring revenue, que é bastante interessante nesta altura. Nós somos especialistas em automação industrial e o IoT industrial, e o nosso produto está focado, de facto, no Digital Enablement, que é no processo de extração dos dados e na automatização deste processo de extração dos dados, sistemas industriais que geralmente são complexos e que tradicionalmente demoravam vários meses a fazer o processo de integração. Estamos presentes em 2 países, no Portugal e na Noruega, e a empresa está financiada com capital de risco desde 2023 e contamos com 16 colaboradores no total. Em relação ao nosso produto, o nosso produto é essencialmente um produto que facilita a captura de dados de alta frequência de qualquer equipamento industrial. Nós oferecemos aos nossos clientes uma estrutura centralizada onde todos os dados estão disponíveis, todos os dados operacionais, geralmente, e o nosso objetivo é, de facto, que a propriedade e controle destes dados esteja da parte do cliente. Portanto, em que nós fazemos apenas a facilitação do acesso aos dados, e oferecemos uma solução completamente flexível e totalmente preparada para o futuro. Da parte dos nossos clientes e com parceiros, nós focamos então nos processos que extraem valor destes dados e que adicionam um valor adicional e aumentam a maturidade digital dos nossos clientes. O nosso foco é na conectividade simples a todos os dados do equipamento e sensores que não têm estrutura padrão, geralmente, e têm difícil acesso, daí a necessidade de haver diversas estratégias de captura de dados. Nós temos um produto que se foca essencialmente em simplificar o acesso a estes dados, a tornar estes dados numa estrutura padrão e a contextualizar estes dados de maneira que possam ser utilizados em tempo real por aplicações que consumam estes dados e que entregam mais-valias. E aí, na entrega de mais-valias, nós estamos associados com várias empresas, em parcerias, em que têm aplicações que extraem este valor acrescido dos dados e que nós colaboramos a fazer o Digital Enablement, mas também colaboramos com os nossos clientes no desenvolvimento próprio de aplicações dentro dos seus sistemas para desbloquear este valor acrescido. Como exemplo, um dos nossos primeiros clientes é a Uptime International. Eles entregam pontos de acesso entre barcos e geradores eólicos marítimos. Eles estão bastante interessados na parte da manutenção preventiva e aqui nós capturamos muitos dados de sensores existentes na plataforma e que são disponibilizados para suporte da manutenção preventiva. Mas também ajudamos a Uptime a angariar dados operacionais, desempenho operacionais, que estão a ser seguidos em tempo real, de maneira a desbloquear a mais eficiente operação da sua plataforma. E com este cliente nós colaboramos e agora estamos totalmente
integrados no sistema da Uptime e nas novas entregas que eles têm. Um outro cliente com quem nós colaboramos é a Ferrinebo. A Ferrinebo faz serviço a barcos de menores dimensões. O segmento no setor marítimo chama-se Workboats, até 15 metros. Aqui nós colaboramos no acesso aos dados do equipamento que eles próprios instalam, e a Ferrinebo teve bastante sucesso em lançar novos produtos digitais com novos modelos de negócio, nomeadamente começou a ter o modelo de negócio em que eles geram o revenue, continuous recurring revenue, com novos produtos digitais, e capturaram uma parte do mercado que anteriormente estava bloqueada, de certa maneira, para a Ferrinebo. Da parte dos partners, nós temos colaborado com a Architect, por exemplo, no setor de navios de cruzeiro. A Architect tem vários anos de experiência no desenvolvimento de algoritmos para optimizar o consumo energético nos sistemas de ventilação destes barcos, que é cerca de 30% do consumo energético no navios de cruzeiro. E o que nós fizemos para a Architect é que, de facto, reduzir o tempo entre o pedido é feito de um cliente e a entrega do próprio serviço, de cerca de 6 meses para cerca de 2, 3 semanas em que eles podem entregar o seu serviço, o que reduz essencialmente o retorno sobre o investimento no cliente final de 2 anos para menos de 1 ano. Pronto, estes foram os exemplos assim mais gerais. No final posso responder algumas perguntas se alguém estiver interessado da plateia. E dou agora a palavra, penso que é o Diego, certo, David? Não, perfeito, Francisco, muito obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Perfeito. Acho que vocês conseguem ver meus slides, né? Eu imagino, acho que está tudo certo. Não, perfeito. Então, nós somos a WDL, né? Nós somos uma empresa sediada no Brasil, mas com operações no mundo todo, né? Estados Unidos, Oriente Médio. E o nosso trabalho, na verdade, ele só é possível por conta de um digital enabler como a Nortec, né? Então, a nossa plataforma, na verdade, é uma plataforma de agentes de IA. Eles são especialistas em interpretar esses dados em tempo real, interagir com o sistema de manutenção, interagir com o sistema de operação e trazer alguns insights ali em tempo real. Mas nada disso é possível caso não haja uma estrutura confiável de coleta de dados, né? Então, o nosso trabalho ele só é possível de começar se a Nortec ou algum digital enabler esteja na planta, né? Então, eu vou passar para vocês aqui alguns use cases, né? A gente começou, na verdade, no setor de óleo e gás, então o setor de óleo e gás ainda é o nosso maior mercado. Nós temos aí alguns casos de manufatura também para mostrar para vocês. Aqui é só mostrando mais ou menos, né, como que funciona o nosso approach, né? Eu costumo dizer que a gente ali é um híbrido entre uma solução de prateleira e uma consultoria, né? Então, assim, a gente tenta entregar essa plataforma customizada ali num tempo muito menor do que uma consultoria faria, chegando próximo de um setup ali bem rápido, né? Então, normalmente a gente vai definir qual que é o problema a ser resolvido, né? Juntamente com o cliente, faz-se uma prova de conceito, uma POC, o cliente valida, e a partir do momento que essa validação foi feita, nós começamos a operar em produção, né? Esse processo todo, ele leva aí de 3 a 6 semanas, né? Não é tão rápido quanto um software de prateleira, mas levando em consideração que tem algumas customizações, ainda assim fica um tempo bem interessante. Então, passando aqui para casos, né? Esse é um caso interessante numa empresa de alumínio, a Companhia Brasileira de Alumínio, né? A Companhia Brasileira de Alumínio, ela tem sensores Smart Sensors, né? Que foi o que o Davi comentou ali no começo da apresentação. Então, eles têm sensores da SKF. Esses sensores coletam dados, passam para a plataforma da SKF, mas eles não permitem um monitoramento em tempo real, né? Então, o nosso escopo ali foi trabalhar junto com uma solução de aquisição de dados e colocar os nossos modelos para rodar ali por cima. Qual que é a vantagem quando você tem um digital enabler, né? Acho que o Davi falou isso muito bem. Quando você usa um sensor, um smart sensor desses,
o domínio de análise ele está restrito àqueles sensores, né? Então, por exemplo, se eu estou usando sensores de vibração, eu só vou ter dados de vibração. A partir do momento que um Digital Enabler está instalado na planta, você tem acesso a muito mais dimensões. E com muito mais dimensões, você consegue ter um modelo muito mais robusto, né? Nesse caso, a gente começou a operar com a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, e a gente começou a notar, nesse gráfico aqui abaixo, uma mudança de padrão muito grande, né? Uma mudança de padrão e alertamos o que o nosso sistema faz, ele vai estar lendo esses dados em tempo real, ele vai integrar com o sistema de manutenção e abrir ordens de serviço, escrever relatórios e fazer todas essas atividades, né? A Companhia Brasileira de Alumínio foi alertada, né, que tinha essa diferença de anomalia, porém, quando se olhava nos sensores da SKF, a mudança na vibração era mínima, né? Porque, na verdade, o que estava acontecendo não era um problema na vibração, eram outras variáveis do sistema que estavam afetando a operação do equipamento. O que aconteceu foi que eles, entre aspas, ignoraram o que aconteceu e quando isso por 6 meses, né? E um belo dia eles tiveram um alarme de vibração e 6 horas depois eles tiveram uma falha catastrófica, né? E a falha catastrófica tinha como causa raiz aquilo que a gente alertou há 6 meses, né? Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico de baixo, nós conseguimos perceber que o padrão ele estava dentro do aceitável, né? O padrão vamos chamar da entropia ali do modelo. Ela começou a separar, né? Ter uma anomalia. A partir do momento que o problema foi corrigido, você vê que ele volta a operar de maneira normal, né? Então, assim, acho que aqui foi um caso bem emblemático ali para nós fora da indústria de óleo e gás, porque mostrou justamente o benefício que você tem ao monitorar mais do que apenas alguns sensores, né? Então, assim, a partir do momento que eu estou coletando dados da planta toda, eu consigo olhar num horizonte muito maior do que apenas 6 horas, que é o que um alarme faz, por exemplo. Então, esse foi um caso bem emblemático, né? Esse aqui é um outro caso. Agora eu vou ter mais alguns casos de óleo e gás, né, que é o nosso principal mercado. Nós monitoramos plataformas de produção de petróleo, né, no Golfo do México e aqui no Brasil também. E esse foi um caso bem interessante de uma turbina a gás, né? De novo, muito parecido com o caso ali de manufatura. Essas turbinas têm o monitoramento do vendor, né? Que o Davi mostrou também, que ele é extremamente caro e limitado, né? Porque ele tá restrito ao domínio da turbina, ou seja, eu estou olhando apenas para a turbina e vendo o que acontece. Mas a partir do momento que eu tenho um agregador, né? Um sistema me trazendo todos os dados disponíveis, eu consigo olhar para o meu processo e ver o que o processo está causando no equipamento. Então, com isso, a gente consegue monitorar de uma maneira muito mais eficiente. Então, o que foi feito aqui, a gente monitora uma turbina dessas, por exemplo, são 64 modelos rodando, monitorando ela em tempo real, né? E todos esses modelos estão integrados, no caso, eles usam o SAP, o SAP. Estão integrados com o SAP, buscando histórico de manutenção, cruzando dados, usando informações em tempo real. E nesse caso em especial, o que aconteceu foi algo parecido, um problema no eixo. De novo, foi sendo alertado para eles ali foi um mês e meio, mais ou menos. E eles, não, tudo bem, vamos monitorar, vamos ficar de olho. E em algum momento a falha catastrófica ela aconteceu também, né? Então, nesse caso aí de óleo e gás foi um impacto bem significativo. Então, assim, o que esses dois casos têm em comum, né? Primeiro, o, o monitoramento do equipamento por si só, ele não é o suficiente, né, para que se atinjam esses resultados mesmo, né? Então, ter uma estrutura centralizada de coleta de dados, eu acho que é essencial. E em cima dessa estrutura de dados, você consegue colocar muito mais inteligência e não só prever falhas, né? A gente fala muito de prever falhas, mas tem algumas outras alavancas de valor que vão muito além de prever falhas, né? Então, a gente fez um estudo recente, e a gente notou que as rotinas de manutenção do equipamento, antes e depois da aplicação das duas tecnologias, do enabler e do machine learning, levava-se em média 2 horas para se realizar uma atividade de manutenção corretiva num cliente nosso. Hoje em dia eles levam 1 hora e meia. Por que eles levam menos tempo do que antes? Porque com a aquisição de dados e o modelo processando esses dados, a gente é capaz de passar para eles instruções muito mais precisas do que precisa ser feito na hora da manutenção, né? Então, tem um ganho bem interessante do ponto de vista de exposição a risco, né? Menos manutenção intrusiva é feita. Então, a gente foca muito no equipamento falhar, mas tem algumas alavancas de valor ali que são tão importantes quanto, né?
Aqui a gente tem um outro caso de refinaria muito parecido. Também essa é uma refinaria na Louisiana, ali entre Texas e Louisiana, nos Estados Unidos, e a gente monitora essas bombas de injeção, né? O que a gente faz de diferente aqui, além de só prever falhas, é otimizar a produção, a operação dela, né? Então, assim, e de novo, tudo isso só é possível se nós não olharmos do prisma do equipamento, né? Então, assim, a partir do momento que eu estou coletando esses dados do processo da refinaria, do equipamento. Eu tenho algumas outras fontes de dados do ambiente, do preço do óleo e tudo mais. A gente consegue rodar alguns modelos ali, sugerindo otimizações na operação que vão, de fato, influenciar no, no aumento de receita, né? Então, esse é um caso que estamos rodando aí até hoje, bem, bem interessante. Aqui eu tenho mais um caso, aqui mais voltado para o setor naval, né? Mais nos thrusters ali. Nós monitoramos alguns thrusters de plataforma de petróleo, aqui no caso, né? Então, esses thrusters são usados ali para manter a posição da plataforma. O que a gente fez aqui foi criar, entre aspas, um gêmeo digital, né? Para garantir que o procedimento da curva de aceleração do thruster estava sendo respeitado. Então, a gente criou o que a gente chama ali de safety envelope, né? Então, a partir do momento que o thruster começa a rodar, a gente tem ali as curvas que ele deveria estar respeitando e caso ele não respeite, a gente vai alertar o operador e vai dizer o que ele precisa fazer. Então, esse foi um caso bem, bem interessante também, que gerou ali, reduziu, né, o volume de manutenção corretiva. Esse número aqui é bem interessante, de 43%. Hoje em dia eles fazem menos manutenção do que antes. E a consequência é que você acaba gerando um savings ali bem significativo, né? Esse aqui, motores a diesel, né? Isso aqui a gente está fazendo um trabalho com supply boats, fizemos isso para plataformas de perfuração também. O case aqui é que muitas vezes o que nós estamos tentando medir não necessariamente está disponível via sensor, né? Mas ele seria possível de ser calculado caso a gente tivesse acesso a mais dados, não só do equipamento. Então, o que nós fizemos aqui foi criar um modelo ali, um sensor virtual, entre aspas, interagindo com todo o sistema e calculando ali a pegada de carbono, né, o consumo e ajudando eles a otimizar também a operação em tempo real do parque do parque de geração, né? E aqui é só um exemplo, né? Aqui esses motores da Caterpillar, a gente achou um problema crônico na pressão do crankcase deles e o nosso modelo conseguiu alertar eles bem, bem antes ali. Foi um case interessante também, né? Aqui a gente tem outro caso de otimização, né? Esse a gente está testando, na verdade. E esse é um case bem, bem importante do ponto de vista de ganho, assim mesmo, né? A gente está otimizando atualmente bombas de artificial lift, né? De levantamento de petróleo ali da subsea, né? Do fundo do mar. Então, o conceito é basicamente o mesmo, né? A gente está coletando dados da bomba, né? Que são os dados do equipamento, mas como a gente tem um digital enabler, estamos coletando dados do processo todo também, incluindo dados do custo da energia, do preço do barril do petróleo. E com todas essas variáveis, daí nós conseguimos rodar um modelo de otimização em tempo real, sugerindo ali ajustes na operação, né? Principalmente na frequência, que vão aumentar a produção deles, né? Então, esse é um caso bem, bem interessante aqui também. Eu tenho alguns outros casos aqui, mas eu acho que a gente está chegando perto do tempo, então, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente aborda eles. E com isso eu vou passar aqui a palavra para o Bernardo, que vai fechar e trazer mais algumas informações. Pronto, obrigado, Diego. Bom dia a todos. Antes de mais, vou só aqui partilhar um ecrã muito rapidamente. Pronto, acredito que já estejam todos a ver aqui o meu ecrã. O meu nome é Bernardo Moutinho, estou aqui em apresentação da Granted AI e vamos aqui um bocadinho falar de fundos europeus e de como é que é possível usar os fundos europeus para alavancar e fazer este tipo de investimentos, seja a nível dos serviços da WDL ou também da Nortec, e como é que podem usar para incutir na vossa empresa este tipo de serviço, este tipo de inovações. Ou seja, aqui o objetivo em termos de agenda é, muito rapidamente, também para não passar o tempo,
falar um bocadinho de Portugal 2030, quadro comunitário nacional que temos hoje em dia, quais as melhores oportunidades do Portugal 2030 que existem neste momento para a componente industrial e para a componente de investigação e desenvolvimento, incentivos fiscais que existem todos os anos definidos pela lei portuguesa, algumas boas práticas para uma candidatura de sucesso e depois um slide final só para explicar um bocadinho melhor o que é a Grant AI, só para ficarem com essa nota. Pronto, Portugal 2030. Portugal 2030 é o quadro comunitário que temos hoje neste momento, que estamos a ver neste momento, 2021-2027, que tem um total de valor de 23 mil milhões de euros, que é o quadro comunitário alinhado que o Governo de Portugal definiu, alinhado com os objetivos da União Europeia, que acaba por ser o dinheiro que a União Europeia está a dar de regresso a Portugal. Todos os países europeus fazem uma contribuição para a União Europeia todos os anos, que se depois transformam neste quadro comunitário. A duração, como eu disse, é de 2021 a 2027. Neste momento, o Portugal 2030 tem 5 grandes objetivos temáticos, ou seja, quer o Portugal mais inteligente, ou seja, a componente de ID, Portugal mais verde, a componente da transição energética, mais conectado a nível de transportes, mais social pessoas e mais próximo de coesão social. Isto foram objetivos definidos pelo Governo de Portugal, na altura, sendo que, obviamente, aqui a componente das empresas entra muito no Portugal mais inteligente, no nível de ID e mais verde, transição energética, e é aqui também onde representa a maior fatia dos bolos, sendo 47% total desta dotação estes avisos. Isto é só para dar uma ideia um bocadinho geral do que é o Portugal 2030. Depois, dentro de Portugal 2030, há vários avisos. Vamos aqui falar só de 3 avisos, um para a indústria, outro para a questão de investigação e desenvolvimento e outro que é um bocadinho um misto dos dois. Começando pela indústria, temos a inovação produtiva. A inovação produtiva é um grande aviso do Portugal 2030, que já vinha do Portugal 2020 e há de se manter continuamente. Muito provavelmente muitos de vocês já ouviram. Estamos a falar de um incentivo a 40%, ou seja, o Estado só paga 40% do investimento e é muito focado na componente produtiva, em empresas de produção. Ou seja fazer uma nova fábrica, seja aumentar o chão de fábrica em 40%, seja a aquisição ou modernização das máquinas e do processo produtivo, este é o incentivo certo para isso. Ou seja, tudo que tiver a ver nível de produção, este será o incentivo mais encaminhado para esse tipo de investimentos. E aqui, obviamente, estamos a falar do investimento mínimo de 300 mil euros e que, por acaso, também, tendo em conta a componente da modernização e da indústria 4.0, poderia estar incluído qualquer investimento, seja nos serviços do Diego ou nos serviços do David e que o Francisco apresentaram. Depois temos outro, que é o ID empresarial, que aí já estamos a falar de um incentivo até 80%, e isto é um bocadinho focado em investigação e desenvolvimento, sejam de novos produtos, sejam de novos serviços. Ou seja, se vocês fizerem, por exemplo, calçado, não é? E forem um produtor de calçado no norte de Portugal, se tiverem a desenvolver um calçado diferente, por exemplo, mais sustentável, feito com materiais sustentáveis, este pode ser um incentivo que poderá fazer sentido vocês candidatarem-se, porque estão a fazer um desenvolvimento de um novo produto que é disruptivo e que aumenta, obviamente, o vosso também valor na cadeia de valor a nível nacional e global. Aqui estamos a falar de um investimento mínimo de 150 mil euros, sendo que também, para este incentivo em específico, vocês também podem no fazer em copromoção com outras entidades, ou seja, se estiverem mais na área de produtiva, podiam também, por exemplo, fazer em parceria com a Nortec e fazer em conjunto. Depois, tem um bocadinho um novo incentivo que saiu recentemente, que é o IDI empresarial. Estamos a falar do incentivo até 80%, que é basicamente a junção do ID empresarial com a inovação produtiva, que tem uma componente de produção e uma componente de investigação e desenvolvimento, sendo que aqui o objetivo também o objetivo deste incentivo é apoiar investimentos e projetos mais estruturais. E por isso já estamos a falar aqui de uma candidatura em consórcio, ou seja, quer dizer que são mais do que uma entidade, e já estamos a falar de um investimento mínimo de 5 milhões, e aqui também as grandes empresas já podem participar. Nos últimos dois, no ID empresarial e na inovação produtiva, é apenas focado em PMEs. A nível de incentivos fiscais, os incentivos fiscais são uma ótima medida das empresas beneficiarem do que é um chamado soft funding, porque existem todo o ano, estão declarados na lei portuguesa e acabam por ser um processo um bocadinho mais rápido.
Temos a questão do REFI, ou seja, o REFI, mais uma vez, um bocado focado em empresas de indústria produtivas, em que basicamente, se a empresa durante o ano vigente, ou seja, 2024, fez investimento, por exemplo, em maquinaria, pode reduzir o valor que fez é até 25% do IRC que tem a pagar. E esta candidatura, neste caso, é bastante simples, basta fazer uma minuta caderno contabilístico, anexá-lo a esse caderno e depois escrever no modelo 22, anexar que está a fazer redução até 25% do IRC. É relativamente um incentivo bastante simples de beneficiar. O incentivo um bocadinho mais complexo, mas se calhar muito mais atrativo, que é o CIFID. O CIFID, que é o Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial, fala aqui de uma redução até 82,5% do IRC. Para termos só aqui uma pequena noção, o CIFID, na sua tipologia, é um incentivo fiscal mais vantajoso na Europa toda. Ok? E é basicamente focado em empresas que fazem investigação e desenvolvimento de novos produtos. E aqui também chamo que, basicamente, vocês podem reduzir todas as despesas relacionadas com a investigação e desenvolvimento, seja recursos humanos, seja provedores de serviço, seja outro tipo de custos que possam ter, e podem até reduzir 82,5% no IRC. Sendo que chama aqui a atenção que, por exemplo, se vocês optarem por prestadores de serviço com o selo de idoneidade atribuído pela ANI, ou seja, isto, o selo de idoneidade, não conhece, é basicamente a ANI, que é a Agência Nacional de Inovação, declara que aquela empresa faz investigação e desenvolvimento em Portugal e está a avançar com o seu estado de arte. Por exemplo, a Nortec tem o selo de idoneidade. Vocês tiverem essas empresas, como a Nortec, como vossa prestadora de serviços, todos os custos associados podem entrar diretamente dentro do CIFID e isto também pode ser muito benéfico, em vez de, por exemplo, estarem a optar por um prestador de serviço externo que não terão este benefício, e aí a avaliação terá de ser muito mais escrutinada e terá, obviamente, outros limites que uma empresa com o selo de unidade não terá. Para terem uma noção de como é que isto poderia ser feito, só uma pequena simulação, nada de muito complexo. Vamos imaginar que vocês desenvolveram aqui o projeto A, ok? Aqui estou a usar aqui alguns serviços da Nortec, e que o valor do projeto foi 245 mil euros. E vocês desenvolveram este projeto em 2024. Vocês com o CIFID poderiam, se fizessem candidatura ao CIFID, podem fazer até 5 meses, até o último dia do 5º mês depois do vosso fecho de conta, ou seja, a maior parte das empresas fecha em dezembro, por isso seria até maio, até o último dia de maio. Vocês, o desconto base mínimo que teriam, tendo feito este projeto, seria 32,5, ou seja, estamos a falar aqui de cerca de 79 mil euros. Contudo, assumindo que a maior parte de vocês são PMEs, a estes 32,5 acresce automaticamente 15%. Ou seja, seria 47,5. Ou seja, vocês e o projeto de ideia que fizeram, vocês poderiam abater diretamente 116 mil euros do vosso IRC, e vocês poderiam depois, em caso de aprovação, poderiam beneficiar desta dedução até 12 anos após a aprovação. Até 10 anos, peço desculpa, após a aprovação. Ou seja, se vocês não estando numa situação líquida ainda, se no próximo ano já tiverem, poderiam, por exemplo, abater esses 116 em 2026. Num cenário máximo, e que aqui seria depois entrar em muitos casos específicos e não vale a pena, ou seja, num desconto máximo de 82,5, estamos a falar de uma poupança em IRC de 202 mil euros face ao projeto desenvolvido. Ou seja, o CIFID é uma boa ferramenta para utilizar como soft funding, porque permite aqui coletas de reduções no IRC bastante interessantes, especialmente para empresas que têm já volumes de faturação e resultados líquidos positivos bastante fortes. Aqui só algumas boas práticas para terem atenção. Também para não passar, também não passar muito do tempo. É preciso ter atenção aos objetivos do projeto e estarem bem alinhados com o objetivo de cada incentivo. Todos os incentivos têm objetivos claros e é super importante os objetivos do projeto estar alinhados com os objetivos do incentivo. Obviamente, utilizando uma metodologia SMART, a questão do específico, mesurável, atingível, relevante e temporal, torna muito mais fácil que os objetivos do projeto estejam alinhados com os objetivos de incentivo, tanto para vocês que estão a preparar a candidatura, seja também para o avaliador. Em componentes de incentivos financeiros, de investimento, de
de grande impacto, é preciso justificar bem o plano financeiro e perceber também e explicar bem qual é que é o consequente impacto financeiro na empresa. Se tiverem já experiência nesta gestão de projetos semelhantes, seja Portugal 2020, Horizon 2020, Horizon 2030, é super importante também apresentarem, é bastante benéfico para vocês. A questão da documentação, um documento pode ser a diferença entre serem aprovados ou não, por isso é super importante terem isso em consideração e depois, obviamente, ter cuidado com as datas de submissão e não esperar até o último dia para submeter, porque as plataformas geralmente têm problemas e depois as empresas acabam a ser prejudicadas. Por último, o que é que nós somos enquanto Venture AI? Somos uma startup portuguesa e somos a primeira plataforma com inteligência artificial para gerir e candidatar a fundos europeus em Portugal e na Europa, ou seja, todos os fundos numa só plataforma, encontrar os apoios certos e gerar candidaturas rápidas e facilmente. E estamos agora também a construir o primeiro agente da AI para fundos europeus no mundo inteiro. Por isso, se alguma destes pontos fizer sentido para vocês, estejam à vontade para nos contactar da melhor maneira que acharem. E pronto, isto é aquilo que tinha para vos mostrar. Não sei se alguém tem mais alguma questão, por isso, David, agora passo-te a bola. Muito obrigado, Bernardo, Diego e Francisco. Obrigado pela vossa partilha, super interessante. Não sei se, entretanto, se alguns dos nossos participantes têm algumas dúvidas ou queiram colocá-las no chat. Eu pessoalmente penso que não vejo aqui nenhuma questão no painel de questions, mas vejo que alguns de nós deixaram um bom dia no chat. Portanto, se alguém tiver alguma questão que gostasse de ver respondida, é uma boa oportunidade. Tem aqui alguns das pessoas indicadas para responder a estes desafios da indústria e do financiamento para a transformação do nosso tecido empresarial e industrial em algo capaz e competente e eficiente e financeiramente sustentável. Temos 2 participantes que levantaram as mãos. Se quiserem escrever a pergunta no chat para que possamos responder. O Eduardo Rosas comenta que as dúvidas vão surgir na implementação no dia a dia. É verdade, é verdade. Este processo da digitalização de transformação e trazer inteligência para dentro dos nossos processos produtivos é sem dúvida uma coisa que tem que ser feita gradualmente, mas sem dúvida é essencial e espero que façam esse caminho gradualmente, Eduardo. Ok, se não temos mais nenhuma questão, eu se calhar não sei se a Susana Marques gostava de participar aqui no fim, dar-nos agradecimentos finais. Bom, sim, entretanto, estamos a chegar ao final do nosso webinar. Muito obrigada à Nortec, aos nossos oradores pelas excelentes partilhas e obrigada a todos os participantes que se juntaram a nós hoje. Relembro que vamos enviar esta gravação, assim como a apresentação a todos os participantes que no formulário mencionaram e deram autorização para o efeito. Convido-vos a acompanhar todos os webinars da Câmara de Comércio, assim como as iniciativas que estão disponíveis no nosso website e nas nossas redes sociais, e ainda a subscreverem as nossas newsletters. Terminamos assim o nosso webinar de hoje. Obrigada a todos, continuação de um excelente dia e até breve. Obrigado, Susana. Obrigada. Muito obrigado Obrigada à a CCP todos. pelo Bom convite e a todos os participantes pela participação. Obrigado a todos, resto bom dia, bom trabalho. Obrigada a todos. Obrigado.